it sound right, boys. Começando mais um podcast, estamos aqui com a Bruna Martinez, psicóloga. Tudo bem, Bruna? Muito obrigado pela sua presença. Muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, para que a gente possa falar desse tema tão importante. Bruna, Mas eu posso fazer a primeira pauta aqui? Vai, O que você pauta. faz na vida, Bruna? O que você faz? Psicóloga! Eu faço atendimento clínico, né? Então eu faço atendimento da minha clínica particular e também faço atendimento escolar. Desde os 3 aninhos até o cursinho, né? Eu faço Não. atendimento escolar. Você se formou faz um tempo? Faz 2 anos. 2 anos. 2 anos. E você já está trabalhando na área desde... Já, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já Olha. faço atendimento clínico. E aí, ano passado, eu entrei num colégio e faço atendimento escolar também. E qual que é o melhor dos dois? O colégio ou... Eu acho que os dois estão muito ligados, né? Porque na clínica, eu liguei pro meu dedo, quebrei minha unha. Na clínica eu faço psicoterapia, né? E no colégio eu faço um plantão emergencial, que é cuidar do aqui e agora. Então, por exemplo, são encontros únicos que eu não sei se esse aluno vai ter essa demanda de novo, se aquela conversa já vai resolver, né? Então, assim, sem essa expectativa de um retorno igual na psicoterapia, né? Então a gente cuida do aqui e agora, da questão em si. Então, por exemplo, o aluno está com problema com um colega de sala de aula, né? Ouviu alguma coisa que não gostou, que não se identificou. Então eu chamo esse aluno, converso com ele, faço acompanhamento com os pais também, para cuidar desse problema que eles têm, dificuldade, principalmente agora no online, os pais estão ficando loucos. E aí eu faço esse atendimento com os pais e com o cursinho. Então, assim, eu gosto muito do colégio, porque todo dia é uma coisa diferente, todo dia é um problema diferente e é movimentado, né? Assim, pessoas diferentes, eu adoro estar com pessoas, né? Essa pandemia tirou um pouco isso da gente e o colégio ainda me traz um pouquinho. Sim. E a clínica eu sou apaixonada porque ver a evolução do outro, ver a mudança do outro, ver ali que você tem pelo menos 1% dessa mudança é gratificante. E você descobriu isso quando? Na escola, desde Eu- pequena? Paguei com a língua, né? Porque eu falava que eu sempre quis psicologia. Eu sempre quis me vir ajudando as pessoas. Sim. Ouvir os outros. Eu sempre sempre fui amiga psicóloga do grupinho, sabe? E aí, no terceiro colegial, tive a certeza realmente que eu queria psicologia por causa de um professor de filosofia e de uma professora de sociologia. Eu me apaixonei. E aí falei, que curso vai me possibilitar estudar, né? Mais isso. E aí hoje eu trabalho, a minha linha teórica ela é baseada na filosofia. E aí comecei a fazer faculdade, falei, nossa, eu nunca vou atender clínica. Eu odeio clínica. Não me vejo sentada o dia inteiro numa sala, não me vejo. Eu amo a clínica. Deve ser mó trampo você conseguir, tipo, não se doer pelas pessoas, né? É difícil. Eu já tava chorando. Como é que é? Você aprendeu isso fazendo ou você já sempre Isso a teve gente essa cabeça? desenvolve na faculdade, né? A faculdade, ela potencializa essas questões da gente. Tanto que, por exemplo, no 4º ano da faculdade, a gente tem estágios, atendimentos, né? De psicodiagnóstico, que é um atendimento da mãe e um atendimento do filho. Mãe e filho, aí com crianças até 10 anos. E aí a gente fazia esses atendimentos em dupla. Então era eu e mais uma outra aluna. Então se uma travava, a outra estava ali para ajudar, e aí a gente ia direcionando as duas. Você fica meio que fria, né? Tipo, você não pode nem se doer e nem, tipo, dar afeto, alguma coisa assim. Então, eu não acredito muito nisso, né? Existem linhas teóricas, a psicologia ela é dividida em muitas linhas teóricas e algumas elas são mais, o psicólogo está num lugar mais distante do paciente e algumas traz o psicólogo mais para perto do paciente, né? E a minha me possibilita fazer isso, de eu poder compartilhar, às vezes, a dor com esse paciente, porque não tem coisa pior do que a gente estar se abrindo para alguém e a pessoa tá indiferente com a nossa dor, né? Mas me possibilita compartilhar a dor com essa pessoa sem que eu tenha essa interferência de eu também já passei por isso, eu sei quanto é difícil, não porque não é o meu lugar, mas compartilhar a dor com esse paciente. Eu acho que isso é muito importante no processo terapêutico. Ele traz... E a terapia geralmente demora quanto tempo, assim? 50 minutos, mais ou menos. Mas daí a pessoa faz, tipo, num ano? Ou até ela melhorar? Uma vez por semana, depende do caso. Então, por exemplo, é o jeito que eu trabalho. Por que eu sempre falo isso? Porque os psicólogos, eles vão desenvolvendo
o seu perfil em cima disso, dentro da ética, né? Dentro do código de ética, dentro do que é permitido, ele vai desenvolvendo o seu perfil e também de caso para caso. Tem pacientes que precisam ir 2 vezes na semana, porque eles estão com uma demanda, eles não estão bem, eles estão em crise, então a gente coloca de 2 vezes na semana para que esse paciente seja assistido mais de perto. Como se fosse um tratamento, né? É um tratamento. Depende de pessoa para de pessoa. pessoa para pessoa. E alguns uma vez por semana. Então sempre eu tenho uma primeira sessão onde eu vou avaliar tudo isso, né? Eu trago a pessoa, vou conversar com essa pessoa, vou entender qual que é a demanda dela, qual que é a questão dela. Vou conversar com ela e falar, então vamos fazer assim, uma vez por semana, 50 minutos, se a gente marca horário, dia, tudo isso. E você acha que, assim, é porque tem gente, né, eu já vi muitas pessoas falando que terapia é um dinheiro jogado fora. E você consegue, sim, ter essa liberdade de se curar sozinho, né, de você falar assim, não preciso de alguém para conversar comigo, eu posso sofrer por um tempo e eu melhorar. Você acha que muitas pessoas que se suicidam e que pensam dessa forma é porque não fez uma terapia, não procurou um psicólogo? Então, eu acho que a gente também precisa tirar o peso do psicólogo em relação a isso. Se um paciente hoje se suicida, não é porque eu não fiz meu trabalho bem, né? Existem N fatores que colaboram para que ele chegue ao suicídio, né? A terapia está ali como uma ajuda, como um auxílio, né? Mas eu acredito que a terapia, ela ainda está... O psicólogo é enxergado ainda como muito preconceito dentro da sociedade. Como uma coisa assim, esse mês tô duro, primeira coisa que eu corto é terapia. Não vou gastar dinheiro hoje com terapia, não. Esse mês não. Não precisa, acho desnecessário. Exato. Mas aí, quando a pessoa começa a fazer terapia, começa a enxergar suas demandas, suas questões, ela muda tudo e entende tudo como é a importância. Por quê? Às vezes a gente está num relacionamento afetivo, ou familiar, ou com amizades, e a gente não enxerga que ali existe um problema. A gente às vezes não enxerga que ali é abusivo, que ali tem alguma questão que precisa e que é muito errada, precisa ser mudada. Só que quem está de fora enxerga, né? E aí a terapia traz esse olhar de fora e faz essa pessoa enxergar isso, né? Através de perguntas, questionamentos. A terapia não é pra ser conselho, sabe? De sentar e falar, vou com terapia e ouvir um conselho. Então você faz ela chegar no ponto. Exatamente. Não você fala pra ela chega mesmo. Exatamente. Legal. Aí tá a diferença. A fenomenologia, ela trabalha dessa forma. Eu vou te questionando, mas qual é o seu benefício nessa relação? Mas e essa questão? O que é isso? Você me disse isso. Mas se é isso, por que você tá ali ainda, sendo que você me disse que você quer isso? Então, deve ser difícil, né? Eu vou fazendo essa pessoa pensar sobre essas questões. Para! Vai explodir! Tem casos de eu, às vezes, fazer a mesma pergunta para esse paciente durante um ano, desde a primeira sessão. E às vezes é um bagulho tão óbvio, né? Só que assim, não era meu direito falar, você não tá enxergando que é isso. O animal, olha aqui! Eu não posso, porque ele ainda não tava no momento dele de enxergar. Sim. Ele ainda não tava no tempo dele de enxergar. Ele precisava enxergar isso sozinho. É um processo. Caralho. Exatamente. E esses problemas que as pessoas elas têm geralmente é por uma causa desde a infância, ou algum acontecimento, ou elas nascem já assim? Não, eu acredito que as pessoas, elas são seres que desenvolvem. É muito horrível vou usar essa. Elas aprendem através do ambiente social, né? E dela mesma, né? Então, todos esses fatores colaboram para que ela desenvolva algumas coisas. Existem alguns transtornos que eles são geneticamente trazidos, mas que o ambiente pode ser um gatilho para que ele desenvolva isso. Pode ser que ele viva a vida inteira com esse gene e não desenvolva. Pode ser que tenha um gatilho e ele desenvolva. Por que você acha que a galera fala que a psicologia agora vai ser o emprego no futuro? Por uma Só sociedade moderna agora? Porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente doente, né? Onde tudo que você faz, você é julgado. Tudo que você faz, você precisa pisar em ovos para que você não possa ferir o outro, para que você não possa machucar o outro. Não que isso seja errado, mas que isso precisa ser desconstruído da forma correta, né? Vou dar um exemplo do BBB. Vamos lá, vocês assistem BBB? Tem que assistir BBB. Sim. Entendeu? Gustavo, pode assumir que você assiste BBB. Eu não assisto, mas se a Globo quiser me levar, eu tô Eu pronto. vi o fluxo, eu vi o fluxo assim. Ai, não vou nem falar o que eu penso sobre isso. Tantos problemas para de analisar. Mas, por exemplo, teve uma questão lá das pessoas se maquiarem
dos homens se maquiarem. E tem uma moça que tá lá dentro que ela é psicóloga. E ela levou de, gente, isso é um problema. Né? Vocês sabem por que isso é um problema? Eu consigo... O que eu imagino é que é uma coisa muito egoísta. Tipo, eu só peguei pra mim e você não pode. Tipo, sendo que o mundo é de todo mundo. Não. Mas não é. Ó, deixa eu explicar. Não, isso também, mas é muito além. Por exemplo, as meninas ali maquiaram os meninos. E os meninos amarraram a blusa e desceram desfilando e maquiados e tudo mais. E a psicóloga levou uma pauta aqui. Gente, isso não é legal, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Uma ofensa, né? Porque eles estão brincando com isso. Exatamente. Por exemplo, se eu vejo o fulaninho vestido de mulher e eu vejo uma outra pessoa que é trans, ou que é gay, afeminado, enfim, vestido dessa forma, um tá como zoeira e um tá assim porque ele é assim, porque ele se sente confortável assim, porque a forma dele existir é assim, né? E aí, se um leva como zoeira, eu tiro toda a credibilidade desse que luta e que morre por isso, né? Só que foi uma pauta extremamente importante levantada ali. Só que foi feita da forma errada. Entende? Entendi. Então, assim, eu acho que a gente precisa sentar e ouvir e falar, explicar, para que as pessoas possam desconstruir. A desconstrução, ela não demora 3 dias, 4 dias, 5 dias. Como que eu vivi uma vida 25 anos existindo de uma forma e pensando de uma forma, e em 4 dias ou em uma conversa já vou entender tudo, né? É no viver, é na existência, não foi legal isso, vamos lá, entende? É uma desconstrução. Então eu acho que essa sociedade doente acaba adoecendo pessoas, né? Então eu acho que por isso que a psicologia vai ser a profissão no futuro. Porque ela vai vir como um amparo para que essas pessoas possam saber ressignificar todas essas questões. Da hora. Mas, tipo, você não acha que hoje, tipo, nos jovens tá valorizada a questão de eu me cortei, tipo, tô mal, tô com depressão porque me cortei, tipo, ou é porque hoje em dia a gente tá podendo ter voz pra falar que tem essa doença? Eu acho que eu tenho um dedo encravado no pé direito, no lado direito, igual você, o mesmo dedo, da mesma profundidade, encravado igualzinho. Eu consigo usar salto alto, sapato fechado, você não. Por quê? Sendo que é a mesma dor. Porque a gente sente as dores de formas diferentes. Então, alguém que consegue terminar um relacionamento e ficar bem, e lidar bem com isso, e ressignificar essa questão rápido, e um outro não, demora 2, 3 anos para entender essa questão, né? As pessoas sentem as dores diferentes e vivem de forma diferente. Porque elas tiveram histórias de vida diferentes, a formação delas foi diferente, né? A forma que elas começaram a enxergar o mundo e aprender a viver dentro desse mundo é diferente. Tem uma frase também que a galera fala bastante, o pobre não pode ter depressão, né? Quem tem chance de ter depressão é o rico, porque não tem nada pra fazer, ele já nasceu com tudo na mão. E o pobre, ele não pode parar pra pensar. Só que eu já conheci pessoas que eram pobres que tiveram depressão. Por acontecimentos da vida, então é muito fácil falar, né? Eu acho que essa frase ela é muito errada em vários pontos. Tudo. Mas é sobre, tipo assim, tem depressão porque tem muito tempo ocioso, né? Mas hoje em dia as pessoas desenvolvem depressão por não ter tempo de fazer outras coisas para elas mesmas. Uma mãe de família, por exemplo, que trabalha fora de casa, tem 2 filhos pequenos e tem um marido extremamente acomodado. Então ela tem que acordar cedo, fazer café da manhã para esse marido que não faz um café da manhã, dar banho nas crianças, trocar as crianças, deixar elas prontas pro colégio, porque a hora que o marido sair vai levar as crianças pro colégio, ou às vezes não, né? Então assim, aí a hora que o marido sai, ela tem que se trocar e sair também pra ir trabalhar, e a hora que ela volta, o marido tá lá sentadão, ela tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, colocar as crianças na cama. Claro que essa mulher vai cuidar dela. Ela não tem tempo pra ela mesmo, né? E aí esse se anular vai causando muitas coisas. Então esse é um ponto também, né? E pessoas que têm essa rotina são pessoas que às vezes não têm dinheiro para ter uma babá, para ter uma ajuda dentro de casa. Meu tio ele veio pra cá no final do ano passado, né? E ele é executivo de uma grande empresa de São Paulo. Ele disse que todo mundo do departamento dele é depressivo. Os caras só trabalham, não tem vida. Tem uma síndrome. Pessoas falam burnout, tem pessoas que falam burnout, né?
depende do psicólogo, do jeito que ele gosta de falar, mas que é sobre isso, sobre esse esgotamento do trabalhador. É uma síndrome muito frequente, que acontece muito, que é o profissional ele entrar em esgotamento psicológico, dele não conseguir mais ir trabalhar por estar sobrecarregado, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Caramba. É uma coisa que ele precisa fazer, né? Então deve ser muito difícil. Exato, tipo, eu tenho que ir, mas eu não consigo ir, porque ali sou cobrado o tempo todo ali, eu não tenho reconhecimento, ali não é um ambiente saudável, porque tem muita fofoca, intriga, e aí essa pessoa vai entrando em esgotamento, e uma hora ela precisa pegar um atestado de 30 dias pra ficar em casa. E então, por falar nisso, esse atestado que vários trabalhadores conseguem pegar com psicólogos, geralmente é diagnosticado com o quê? Então, psicólogo não dá diagnóstico. Ah, né? não? Não, quem dá diagnóstico é psiquiatra ou médico, né? A gente pode levantar possibilidades e aí a gente faz um encaminhamento para um profissional que tem especialização nessa área, qualificação nessa área, né? Então, mas ele passa primeiro por você. Depende, ou ele vem do psiquiatra com esse diagnóstico e vem para terapia para cuidar, por quê? As pessoas têm o grande engano de achar que, eu tomo antidepressivo, então eu não preciso de um psicólogo. Muito errado. Por quê? A câmera pega a mesa? Aqui eu tenho um problema, certo? Esse problema aqui é o que me gera ansiedade. E aí eu venho e tomo remédio, e o remédio esconde esses sintomas de ansiedade. Esconde a taquicardia, a sudorese nas mãos, aquele aperto no peito, tudo que a ansiedade traz, né? Cada pessoa sente ansiedade de uma forma. Mas esses são os mais generalizados, assim. Então ele esconde esses sintomas. Só que aí, quando acontece algum problema, esse sintoma aparece. E aí ele esconde de novo. E aparece. E eu vou tomar remédio para minha vida inteira. E a terapia vem para solucionar esse problema, para cuidar desse problema, para que esse problema suma, né? Então é um complemento. Tem pacientes que eles estão em crise, que eles não estão bem, que o medicamento é essencial para que o psicólogo faça o trabalho dele. Porque às vezes a pessoa está tão depressiva, está tão mal, que ela não consegue nem olhar para ela mesma, né? Então o medicamento vem para que essa pessoa fique bem e a terapia cuide de si, para que um dia ela possa deixar de tomar o medicamento. Sim. Ou não, depende de caso para caso. Mas a terapia é um complemento do remédio, né? Entendi. Então, um adesivo para quem quer parar de fumar, tá vendo? Vem para auxiliar, exatamente. Vem para que a pessoa possa voltar para o eixo dela, para que ela possa ser cuidada. E quando uma pessoa ela geralmente faz a terapia, vou dar um exemplo, ela faz a terapia, fica bem, aí depois ela pode, depois de um tempo, ter outros problemas? Claro, então, com certeza. Então ela pode ter problema o resto da vida dela. Nem como, caralho, né? Não, eu tropecei aqui, não vou tropeçar, não. Vai que a pessoa aprende, né? Fala, ótimo. Existem casos e casos, por exemplo. Às vezes a pessoa veio porque ela vive num relacionamento abusivo. Então, ela vai e vai cuidar dessa questão. Ela vai compreender quais são os limites dela nas relações, o que ela merece, quem ela é, quem ela quer ser, o que ela perde, quanto ela se anulou. Todas essas questões ela vai aprender. Mas depois ela começa a ter um problema na relação com a mãe. Sim. São problemas diferentes. Entendi. A terapia em si, a psicoterapia, né? Ela vem como um processo. Então, depende de caso para caso, tá? Mas é só para vocês entenderem. Uma vez por semana. Aí a paciente começou a ter mais autonomia de 15 dias. Aí avançou mais um pouquinho, uma vez no mês. E aí a pessoa tem alta, né? A meta é que o paciente tenha alta. Não tem coisa mais gostosa que dar alta para o paciente falar, vai, voa. Se precisar, você pede socorro. Mas vai tentar caminhar sozinho. Mas, tipo, já aconteceu na sexta-feira de meu paciente, na segunda-feira, vamos de novo, por favor, tipo. Isso acontece, mas é difícil acontecer porque a gente vai sentindo que o paciente às vezes não tá bem, né? Então a gente não vai dar alta para esse paciente, né? Mas pode acontecer, né? Olha, eu tô em crise de novo, eu preciso voltar. Então volta, vamos, que a gente continua de onde a gente parou. Mas é muito só, tipo, a pessoa chegar e começar a falar, ou tipo, você tem que fazer uma coisa porque ela chega já dura. Porque eu mesmo, se eu chegasse, eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de ir para caralho. Mas eu acho que se eu chegasse, eu ia ficar tipo, oi? Fala você agora, né? Fala você agora. Como você chama? Não, porque assim, o que a gente conhece em filme, de um psicólogo, ele fica sentado e fala, conte mais sobre você. Você tá deitado no sofá aqui embaixo. A gente tem essa imaginação.
Vocês me seguem no Instagram da minha clínica? Sim. E lá eu posto vídeos bem desconstruídos sobre exatamente isso. Sobre esse olhar que as pessoas têm do psicólogo. Então tem um vídeo que é como as pessoas pensam que é terapia. E eu tô lá assim, como realmente é. Eu com o pé em cima da cadeira, tipo, dando risada. O paciente deitado no sofá, cascando o bico. E anda, levanta e roda. E assim, como eu disse, depende do manejo do profissional. Tem, por exemplo, a psicanálise mais conservadora, ela tem essa postura mais de me fale mais sobre isso, né? Essa escuta, com menos interação com o psicólogo, né? Não que ela não funcione, não que ela seja ótima. Não, ela sim. é ótima e ela funciona da mesma forma. Todas as linhas teóricas funcionam e são efetivas. Só que seguem por caminhos diferentes, o foco é o mesmo, né? E depende da identificação e do manejo também do paciente. Não tem como, por exemplo, eu pegar um paciente que é extremamente tímido e às vezes ele tem mais dificuldade de falar e aí levar ele num psicólogo extremamente conservador, né? Vai também de identidade, mas também não tem como eu pegar um paciente que é extremamente sério e conservador e jogar numa psicóloga que fala muito. Então, esses ajustes são perfis. E isso é ótimo, né? Isso é ótimo que existe essa diversidade, porque as linhas teóricas, elas são todas, funcionam de forma maravilhosa, né? Eu sou apaixonada pela psicologia, assim. E essa desconstrução que você teve foi fácil ou foi difícil, assim, você? Não, eu estou em desconstrução. Você está ainda. Todo mundo está em desconstrução em relação a todos os pontos. Eu aprendo muito, por exemplo, com o Nicolas, eu aprendo muito com aqui, né? De conversar com vocês, de ouvir seu ponto de vista, de ouvir o E seu. você acha que é fácil chegar nesse ponto de você, na sua vida, falar, mano, eu preciso me desconstruir porque eu tô prejudicando a vida de muita gente com as minhas opiniões e os meus pensamentos. Você acha fácil? Não, porque é fácil, é uma questão de olhar pra si e também desconstruir tudo que você já viveu, né? De um lar extremamente, às vezes, preconceituoso, de falas muito preconceituosas. Não, mas E aí é fazer um exercício de... Tá, levantaram uma fala sobre racismo. Eu não posso. Não é meu lugar de fala, é meu lugar de escuta. E aí eu vou escutar. Eu estou no meu lugar de escuta. Mas o que eu posso fazer por essa pessoa? É usar meu privilégio de branco para que eu possa ter voz, para que eu possa ajudar essa causa. Mas não é o meu lugar de fala, é o meu lugar de escuta. E é fazer esse exercício de é o meu lugar de fala ou é o meu lugar de escuta? Então é o meu lugar de fala. Então vamos lá, fala da mulher, machismo, preconceito, abuso. Então eu tenho voz para falar. Caso contrário, eu me coloco no meu lugar de escuta e escuto e estou disposta a aprender com você também. Se você falar para mim que isso aqui fere você e eu não entendo que isso fere você, mas é você, não sou eu. É o meu lugar de escuta, não é o meu lugar de fala. Então eu falar, realmente, então desculpa. Eu ainda não me explica mais sobre isso que eu ainda não entendi. Mas por que te feriu? Entendeu? Você colocar nesse lugar também de buscar evoluir. Eu acho que é Já sobre isso. aproveitando falando desse assunto, quando você viu comigo, quando você estava conversando com o Gustavo, ele contou sobre o que aconteceu, né? Aí a gente queria abordar o seguinte, a gente abordou com o Nicolas, né, sobre se piada deveria ter limite ou não, porque a partir do momento que uma brincadeira magoa alguém, ao meu ver já deixa de ser piada e vira uma agressão. Sim. Você acha que isso causa muitos problemas psicológicos nas crianças, para a vida? Muito. Passar por isso? Muito. E como que você consegue reverter esse papel? É fácil reverter esse papel depois de uma criança? Não, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso trabalhar com criança, né? Porque a gente também precisa trabalhar com os pais. E os pais às vezes não entendem isso. Ah, entendi. Nossa, deve ser Os foda, pais né? do tipo, conserta meu Tipo, filho. você deve né? falar. Olha, meu filho tá aqui, resolve esse problema e depois daqui 50 minutos eu venho buscar ele. Né? E não é assim. Eles deixam lá assim... Mas acabou. precisa deixar, né, no caso. Não, sim, Mas deixam como se fosse responsabilidade nossa Nossa. resolver essa questão. E a gente fala, Senta aqui, vamos conversar. vem Quer cá. abolir? Né? Entendeu? Vem cá, senta aqui. Não. Então, assim, eu acho que piada tem limite, sim, desde que do momento que eu comecei a invadir o espaço do outro, sem saber qual é o contexto dessa pessoa, sem saber a dor dessa pessoa, sem saber a luta dessa pessoa, aí eu já invadi um espaço que não é meu, que não me pertence. Então, existem piadas e pessoas que a gente pode fazer piadas, e amigos que a gente pode fazer piadas, né? Mas também tem, por exemplo, casos de amigos que fazem piadas com pessoas e se sentem no direito de falar qualquer coisa só porque são amigos, né? E não é assim também, né? Eu chamava muito ele de neguinho. Aí eu parei, não chamo mais. Por quê? Isso é uma ofensa pra Não, mano, Mas assim, desde que não fira ele, ok. Isso, é a Mas questão se da eu gente fizer se isso zoa. Eu zoo você de gordo, tetudo, orelhudo. Tem mais coisa, mas não vou falar. Entendeu? Você me chama de neguinho, eu sei que não é uma ofensa.
Porque eu acredito assim, eu acredito que a piada não tem limite, só que você tem que se diferenciar, porque tem muita gente que acha que é comediante stand-up. É que nem o que eu tinha falado, entendeu? Você tá em cima do palco, o pessoal tá te pagando pra assistir, beleza. Mas se eu tô aqui, vou fazer uma piada, putz, eu tenho que ver. Se eu vou ofender ela, se eu não for ofender, eu faço. E outra, você tem que fazer também, porque eu acredito que a ofensa não tá nem na palavra, tá em quem fala, na maneira que você fala. Por exemplo, se você vira e você chama ele de neguinho, e pra ele tá tudo bem. Ou você perguntar, você acha ruim eu te chamar assim? Aí a pessoa fala, não, eu acho engraçado. Então, tudo bem. Agora o problema é, por você tá acostumado a chamar ele assim, chamar outra pessoa dessa forma, por você, mas eu chamo meu amigo assim e ele não se ofende. Esse é o limite. Ou a gente fala isso em ambiente público, sabe? Sim, a gente às vezes pode ser chato pras pessoas, né? Tem muito que, tipo, eu sou seu amigão pra caralho. Eu chamo você de gordinho e você me chama de neguinho. Chegou um cara hoje, trocou, tipo, 3 palavras com a gente, quer chamar pelas mesmas palavras. Sim. Sem ter essa intimidade, de saber que é na brincadeira, Sim. que amigo que ama vai xingar, tipo assim, né? Sim, né? Entendeu? Então, esse é o limite. Desde que eu não invado o seu espaço, tá tudo bem. Eu queria voltar e concluir um negócio. Você estava perguntando do ambiente terapêutico. Sim. E assim, por exemplo, o ambiente terapêutico, a terapia começa muito antes da terapia em si. Começa quando o paciente já marca a terapia e ele vai criando essa expectativa de o que eu vou falar, como vai ser. Então a terapia já começa aí. Desde lá do marcar a terapia. Ou do paciente, mas eu queria tanto fazer terapia. Aí já começou o processo terapêutico dele, né? Lá do querer fazer terapia. E aí, não adianta nada eu chegar aqui e falar, vou fazer terapia com você. Pegar, sentar eu e você aqui nessa mesa com petiscos e começar a comer e fazer terapia. Isso não é terapia. A terapia, ela pede um ambiente que seja terapêutico. A gente chama de site terapêutico, né? Que é um ambiente que ele é propício, que ele desperta esse querer falar, né? Então, tudo isso colabora para que a terapia funcione. E aí, o paciente às vezes chega de, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher? Eu não sei nem como que eu começo. Como que eu começo? E a forma que eu trabalho, eu vou perguntando muito. Então eu pergunto, mas fala um pouco de você, mas por que você tá aqui? Mas e isso? Isso é o quê? Mas me dá um exemplo disso. E aí eu vou direcionando esse paciente para que ele possa começar a se abrir, se sentir à vontade e para que esse vínculo se fortaleça, né? Esse vínculo de confiança, de sigilo, né? De vir Assis é um ovo. Né? Então, às vezes, eu vou atender alguém que eu conheço de vista, que passou ali, né? Que eu vejo, às vezes, chegando a trabalhar, que trabalha num lugar perto de onde eu trabalho, né? Que eu não tive nenhum contato de amizade com essa pessoa, né? Nenhum vínculo, mas que essa pessoa passe por mim. E ela me conhece de vista também. Ou já ouviu falar de mim. Assis é assim, né? Mas aí é que a pessoa entenda que, independente disso, ali é um sigilo, né? Existe um código de ética que protege essa pessoa em relação a isso. Aí esse sigilo, olha, tudo que você me contar morre aqui. Direito eu estudei isso, eu não sabia que isso existia, e é verdade. Não. E que assim, por exemplo, você chegar e falar, gente, você sabe que eu fiquei descobrindo, eu perco meu CRP, Caralho, eu perco meu trabalho de exercer e sou processada por isso. Tô passando na avenida, daí uma cliente falou mal da outra e mostrou que ela é mal falsa, tipo, assim, nunca passou assim, tá ligado? Tipo, você foi falsa, hein, filha? Não, porque... Como assim? Calma, não entendi a situação. Tipo, a cliente chegou, tá ligado? Falou de um amigo que foi falso com ela, mal meteu o pau. Aí você encontrou essa pessoa no rolê, tá ligado? Num lugar e tal. Com as duas juntas. Não, mas não é o meu direito O psicólogo tá ali não pra julgar. Então, você pode meter o pau. Algum de vocês namora? Meteu a psicóloga. Futuro. Vai ser pai os dois, sabia? Mentira. É verdade. É que eles têm vergonha porque o pai deles são severos, então eles têm medo de contar. Mentira. E aí, por exemplo, vamos supor que vocês terminem. E ela é minha paciente. Sim. E aí, você foi filho da mãe com ela, fez um monte de cagada e tal. E aí depois vocês voltam. Não tô no papel de falar, mas não acredito que você voltou com ele, você falou um monte de coisa, que é o papel que uma amiga faz. Psicólogo não é assim. Psicólogo não tá nesse lugar de julgamento, né? Se ela decidiu voltar e se sentiu pronta pra voltar pra esse relacionamento, é uma escolha dela, né? E é isso que a gente vai trabalhar na terapia. De, vocês estão dispostos a fazer dar certo? Então vamos lá.
em que pontos a gente pode melhorar esse relacionamento para que dê certo de verdade, né? O psicólogo não tá nesse lugar de julgamento, de falar que falsa, Mas não. dá vontade, tipo, animal, vai ser corno de novo. Você deve ter coisa que você escuta, você deve falar pra sua vez, filho da puta, né? Mas às vezes, por exemplo, assim, às vezes eu falo, foi cachorro mesmo. Mas tipo assim, Não, você pegar é diferente, entendeu? É um outro, não um horário de julgamento da sua Gestinho, né? Já foi errado, mas tá tudo bem, vamos resolver. Como que a gente pode resolver essa questão? Entendeu? Ah, legal. Nossa, mano. Ué, imagina pegar o mesmo casal que terminou, só que meio terço ou na quarta. Ela vai saber tudo. Então. A gente faz terapia de casal, mas a gente evita fazer isso quando a pessoa termina, porque daí tem muita interferência, né? Eu sabia disso, né? Eu tô com o rosto de você, eu não quero te atender hoje. Não, isso não pode acontecer. Mas aí a gente, né... Então, essa terapia de casal vai ser pra quê? Eu já ouvi falar, mas não sei como funciona. Vou te usar de exemplo de novo, tá? Vocês terminaram, e aí ela é minha paciente e ela achou importante vocês começarem a fazer terapia de casal. Ou eu nem atendo ela e ela achou importante vocês fazerem terapia de casal. E ela me procura e fala, olha, queria conhecer o seu trabalho, fazer uma terapia de casal e tudo mais. Aí vem os dois, aí depois vem só você e depois vem só ela. Vem os dois, você e ela. E aí então a gente vai amarrando essas pontas pra que possa fazer dar certo. Entendi. Então você vem com um auxílio ali na conversa, sem julgamento, pra tentar chegar no... Exato. E às vezes a gente vai perceber realmente. Nossa, Vocês dois vão olhar pra cara do outro e falar, não foi pra ficar junto mesmo, vamos largar. O bichinho não tá batendo, gente. Vamos. Entendeu? Cara, você deve estudar muita teoria na faculdade, né? Muita. Muito, porque acho que pra estudar essa caminhada, não é caminhada, essa jornada, esse processo, deve ser muito difícil. E a gente aprende muito na prática. A gente faz 2 anos só de estágio, né? E aí a gente faz estágio, então no 4º ano a gente faz esse estágio com 2 psicólogos e os pacientes. E no 5º ano a gente começa a atender sozinho. Então a gente atende e daí depois a gente tem a supervisão. Que senta nosso grupo, tipo que são 10 pessoas mais ou menos, 5 pessoas, depende da linha teórica, porque daí separa por linha teórica. E aí tem a professora, e a gente compartilha esses casos, né? A gente fala sobre esses casos e fala, olha gente, eu atendi tal pessoa e é uma pessoa de tantos anos. Ninguém sabe o rosto, todo mundo sabe, né, detalhes, mas sem precisar poder identificar essas pessoas, né? Então é tudo isso falado pro paciente, né? Não é nada por trás, o paciente sabe disso, né? E aí tem essa supervisão e aí a gente fala a nossa conduta profissional, fala qual foi a intervenção que a gente fez, e aí o professor fala, não, foi errado, ou olha, você pode fazer isso, estuda tal livro que vai te dar um direcionamento sobre luto, sobre... Lê um livro pra você entender. Nossa, o deve ser isso, tipo, chega um bagulho que você não sabe lidar, você vai ter que estudar tipo, um livro inteiro pra saber. Chega um momento da faculdade que você surta. Sim. De tanta teoria, porque, ó, coitado no desse primeiro ó. dia. César, eu trabalhava na Chili Beans no shopping. E aí, foi difícil? Muito. César, detalhe, César, Meu noivo. noivo dela. Eu tava no último ano da faculdade, em novembro, minha gerente saiu de férias, eu fiquei responsável pela loja, eu trabalhava na Chili Beans lá no shopping. E aí eu tava entregando o TCC, tava terminando o estágio, terminando o relatório geral de todos os estágios, cuidando da loja. E ele falou, amor, eu não tô aguentando mais. Eu falei, você vai aguentar sim. É até dezembro. Ele, você promete que dezembro acaba? Eu falei, prometo. Não foi desse jeito, né, amor? Foi exatamente assim. Você vai aguentar sim, não aguento mais. Tem essa de escolher mais agora. Vai ser assim. Dele. Mas até dezembro. Você promete que dezembro acaba? Eu falei, prometo. Coitado. Ai, caramba. Aí ele Mano, segurou as pontas. Dia da hora, Ah, pode falar. eu ia mudar um pouquinho de assunto. Porque toda vez que eu olho pra cara da Bruna, eu lembro de uma cena. Ai, Jesus, que medo. Era 2016, a gente tava no acampamento de igreja, mó rebolião que tinha demônio no bagulho, tá ligado? Aí a gente voltando assim pro salão, me vem a Bruna com uma cara desesperada. Tem macaco! Vi um macaco aqui! Ó, um macaco! Vi um macaco debaixo do santo, macaquinho! Você fez macaco? Não, mas é porque eu nunca tinha visto macaco lá. Não tem macaco lá, né? Era um chaveirinho de macaco, sei lá o que era, mas tipo assim, acampamento de igreja, tá ligado? Ficou o circo que tava com demônio no bagulho. Eu já voltei aqui, né? Aí ela veio com o macaco. Mas caramba, mano. Oh, e um bagulho que eu queria, se possível, né, que você fizesse, que eu acho muito monstro, é aquele análise de desenho.
certo? Você consegue fazer uma análise de desenho nosso? Não. Ah, merda! Não, eu consigo, mas como eu disse, precisa ter sem álcool, precisa estar Eu nunca num vou ter ambiente então. terapêutico, num ambiente correto, né? Tudo Sim. interfere, né? Então não posso fazer. Tipo, esse ambiente tem um padrão, tipo assim, depende do perfil do Eu nem sei o que vocês estão falando. psicólogo. Você pode... Ele queria que eu fizesse uma análise de desenho de vocês aqui e agora. Mas Ela, como tipo assim, ela fala, desenha tal coisa, não sei como é que é, explica melhor pra você. Como é que é? Isso é interessante. Não, mas eu não posso, porque é um ambiente terapêutico, como eu tava falando, Tá. né? Precisa de um ambiente terapêutico, de um lugar correto pra gente fazer, né? Senão a gente tem interferência, o teste não sai como devia, sai com o resultado errado. Mas isso né? realmente funciona. Funciona. Nossa, que legal. A gente trabalha com criança muito essas questões, né? Existem alguns testes psicológicos, né? Da Casa do Homem da Árvore, que eles usam muito, por exemplo, em processo de para polícia, essas coisas, né? Mas são testes psicológicos que funcionam e a gente faz análise do desenho todo, do contexto em si, dos elementos separados, né? Depende do teste como funciona. Mas com a criança a gente trabalha muito assim. A criança não tem essa dinâmica que o adulto tem de sentar e falar: eu tô com problema tal pessoa, eu quero bater nessa, quero socar essa, tô com raiva. A criança não faz isso. A criança, ela ainda não entende que ela pode confiar em mim e que a mãe não vai saber, que o pai não vai saber, né? Então, a gente tá com uma caixa terapêutica com essa criança, para que essa criança tenha uma questão de sigilo, vivencie esse sigilo. E aí a gente faz a análise através do brincar. Então tem uma casa terapêutica que tem os bonequinhos, e ali a criança coloca ela nos bonecos, coloca a família nos bonecos, coloca a dinâmica familiar ali, né? Através dos brinquedos também, através do desenho. Então a gente faz análise infantil através do brincar. Então a gente usa muito isso. Pô, deve ser... Eu tô começando a gostar desse negócio. Você vai ver amanhã mandando foto. Bruna, vê meu desenho aí. Analisa isso aqui pra mim. Cachaça. Então, mas entendeu? Vou até perguntar, tipo, vai do psicólogo a ter esse padrão de ambiente ou... Um site terapêutico, ele precisa ter um ambiente que seja calmo, tranquilo, sem interferência externa. Então, por exemplo, eu não posso colocar o paciente sentado na frente de uma janela pra rua, que vai ficar passando de gente o dia inteiro. Vai ficar olhando, não vai focar na terapia. Então eu preciso colocar uma cortina, né, pra tampar aquele ambiente, ter esses cuidados, né? Um ambiente que a pessoa não tipo assim, não adianta nada eu fazer. Na clínica que a gente fazia, estágio, era uma salinha do lado da outra. E se eu ficasse quieta, eu escutava o que a pessoa estava conversando do lado. Então eles tinham uma musiquinha ambiente, que aí essa musiquinha ambiente disfarçava essa conversa do lado. Então são tudo isso que faz que a terapia em si funcione, né? Nossa, eu não fazia noção que essas coisas existiam. Tipo, terapia pra mim era aquilo que a gente tava conversando. O psicólogo senta, pega a canetinha e vai escrevendo. Fala, você tem isso. Eu sempre achei, olha como o negócio eu tinha E é muito dolorido preconceito fazer terapia. de ser aquela, quem vai pro psicólogo é doente. Psicólogo Pro paciente. Calma aí, termina aí que eu já falo. Não, mas eu precisei também, que agora eu perguntei sobre o paciente. Que tipo, não sei se tem ainda hoje, mas aquele preconceito de ser no psicólogo porque ele está doente. Sim. As pessoas só procuram psicólogos quando estão surtando, querendo, né, cometer suicídio, ou estão passando por crise em relacionamentos, estão precisando tomar alguma decisão, ou realmente estão no limite delas. Mas o correto é o quê? A terapia, ela serve para todos os lados, para cuidar, mas também para prevenir, né? A terapia, ela abrange tudo isso, né? Demais, legal. Fazer terapia é dolorido por quê? Porque a gente vai mexer em coisas que você não tá a fim de mexer. A gente vai mexer em condutas suas, falas suas, posturas suas, comportamentos seus que você nem sabe que você tem. Vamos ver esse negócio. Deve ser um negócio de lá renovado. Vai ser o quê? Isso aí de lá renovado. Mas também depende dessas Ela fala coisas. assim, mãe, E não aí, sou eu. e aí você fala assim, meu Deus, faz tanto tempo que eu ajo dessa forma. Meu Deus, eu tenho isso como parâmetro, isso é muito tem um errado. porquê, né, mano? Então, é que essa desconstrução que você estava falando, eu estudo muito filosofia, então, em parte de desconstrução, Nietzsche pegou ali em cima. Você já ouviu falar? Com certeza já. E justamente, pelo que você está me falando da psicologia, deve ser muito difícil trabalhar. Porque
Porque, galera, é assim, eu sempre achei fácil. Sentar lá pra conversar com a pessoa deve ser de boa, mas não é. Você não consegue mudar a opinião de uma pessoa aqui. Imagina construir a pessoa chegar aqui e pra mudar. Mas as pessoas só mudam se elas querem. Um exemplo que eu sempre dou na clínica. João e Maria namoram. João vai muito pra bar. Bebe muito. E Maria odeia. Maria fica muito mal. João larga de Maria. Porque a bebida não tem que medir. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Vai ser cancelado. Você cancelar, quer ver? A polícia. E aí, Maria fala, ou eu ou a cachaça. E aí João fala, não, eu te amo. E eu vou parar de beber por você. E aí, na primeira briga que eles têm, Maria procura João. João está onde? No boteco bebendo. Por quê? Porque o João não mudou por ele. Ele mudou por Maria. E aí ninguém muda pelo outro. A gente muda pela gente, né? O João precisa entender que se ele quiser ter um relacionamento saudável, ele precisa medir essas questões, né? Olha, eu gosto de beber, Maria, mas então como a gente pode fazer? Então, vamos uma vez na semana? Pode ser 2 vezes na semana? Ou vem aqui em casa, traz seus amigos para beberem aqui em casa, não precisa ser todo dia, né? Achar um meio termo que seja saudável para o casal. E hoje em dia as pessoas não estão dispostas a sentar e ter esse tipo de conversa. Só querem o dela, né? E achar que elas estão certas. Você conhece Bauman? Lógico. Bauman fala muito sobre amores líquidos, né? Que hoje em dia nada é mais concreto, né? Amores líquidos. Exato. Se você pegar essa cerveja e pôr ela aqui, ela vai ficar mais até a boca, mas ela vai se encaixar aqui dentro. Sim. E aí, se eu jogar ela lá, ela vai se encaixar onde eu jogar ela. E as pessoas, elas vivem isso. A sociedade, ela está líquida. Das pessoas se moldarem, se encaixarem em qualquer lugar. Então, não tá bom pra mim? Então eu vou me moldar. Igual você falou, beijo Maria. Se você não quer me acertar assim, eu vou me encaixar em outro lugar. Entendeu? As pessoas estão assim. Elas são líquidas. Ninguém tá disposto a fazer um relacionamento concreto. Vocês acham que o César sofre por ser psicóloga? Sofre. Imagina a treta, tá ligado? Você fala, então, César, eu acho que tal coisa. Mas eu não tô aguentando. Chega! Não, mas assim, a gente tá disposto a ouvir o outro e falar, calma. A gente tem um trato assim, né? Tipo assim, às vezes ele fala alguma coisa que eu sou difícil de lidar, eu só faço não, né? E, quando é pra você concordar. E ele, né? Muito bom. E aí, às vezes, eu não enxergo alguma questão que ele me traz. E a gente tem combinado de, olha, toda vez que você falar alguma coisa e eu não concordar, eu vou fazer o exercício de parar e pensar sobre isso. Mesmo quando eu concorde. E na hora eu queira te xingar, eu vou falar, não, eu não enxergo isso, mas eu vou pensar sobre isso. Eu tenho isso com a minha namorada e funciona. Ó, gente, funciona. Conversa, funciona tudo. Eu vou pensar sobre isso e depois a gente volta e conversa sobre. Tipo, olha, eu pensei sobre. E realmente é isso mesmo. Às vezes eu tenho essa postura e realmente não é legal, mas eu quero que você me alerte toda vez que eu tiver essa postura pra poder identificar quando eu tenho. Vocês entenderam? Porque assim, eu queria perguntar um caso pra você, que tem um amigo meu que uma vez fez uma postagem errada e tomou 5 socos na cabeça. Sabe que isso é abusivo? Não, tô falando do amigo. Calma, você se entrega, cara. Lógico, cara. Já aconteceu isso com você, César? Qual que é o seu ponto? Não, né? É que eu só queria expor isso meu que eu gosto de causar um conflito. Agora, mas, gente, nosso tempo, caralho, passou de novo. Mano, as nossas conversas, tipo, não é conversando quando eu já vi uma Nossa, coisa. ficou tantas perguntas pendentes. Eu só queria falar, gente, que no presídio principal que tem coach, né? Não fala disso. Então, mas peraí, antes de terminar eu quero falar sobre isso e eu vou me defender, tá? Esses momentos que eu tomei um soco na cabeça, que eu defendo muito minha namorada por ter feito isso comigo, ela tava tomando os remédios dela, que altera tudo, ela até precisava de uma terapia. Falei, vai nessa terapia aqui. Ela conseguiu, ficou mais calma, tudo e resolveu. Hoje ainda eu acho que ela precisa de terapia, ela vai. Ela vai realmente. E você, não vai na terapia? Eu vou, lógico. Eu também. Hoje ela melhorou, é só 3 só. Nossa, mas tá dividindo os lados agora. Eu também tenho que ir, como ela também vai. E a gente vai melhorar junto, entendeu? Mas Exato. Nossa, gostei, velho. Problemas acontecem. Exato, em todo relacionamento de Lógico. 40 anos, de 2 anos, de 6 meses. Lógico. As pessoas são diferentes e a gente precisa entender isso também. A gente tem mania de querer moldar o outro no nosso parâmetro e não é assim. Cada um tem a sua vida, a gente só tem que saber aceitar, né? Exatamente. Só que é difícil desconstruir. Mas também aceitar do que eu quero permitir pra minha vida ou não.
Porque, Acontece tudo isso. às vezes, tem coisas que eu não quero permitir. Eu não quero me permitir viver. E você não vai mudar, você bate o pé e fala que você é assim, que você nasceu assim, tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, sempre Gabriela. E aí, eu falo, então, tá bom. Desse limite você não passa, porque eu não mereço viver assim. E eu não me permito viver isso mais. Então, um beijo e tchau. Eu não permito você bater mais no meu amigo. Aí a pessoa não tá privando a outra de viver da maneira que ela é? Mas depende. O seu modo de viver me invade? Tá, se te invadir, ok. Aí você tá errado. Sim. Então, a partir do momento... Não que você tá vou dar um errado. exemplo. Não é que você tá errado, mas é que é a forma que você escolheu viver e o outro também tem o direito de escolher não viver isso. Sim. Vamos supor, Não, vai. dar um exemplo, né, para as pessoas entenderem. Vamos supor que... Deixa eu pensar. João, vamos ajudar João e Maria. João, ele é extremamente abusivo. Mas não é aquele abusivo que bate. Ele é aquele abuso mascarado de cuidado. E essa frase, ela precisa ser levada para a vida. Tem pessoas e tem relacionamentos que têm abusos mascarados de cuidado. Então, por exemplo, João fala para Maria assim: toda vez que você for postar uma foto, me manda antes, eu quero ver. Aí Maria manda e o cara fala assim: nossa, mas essa foto é tão linda, que eu quero ela só pra mim. Aí o cara põe de foto de perfil, foto de nananã, foto de wallpaper, foto de tudo. E fala: ai, não posta não, ela é tão linda que só eu quero ver. Então ele dá a entender que ele está cuidando dela, mas na verdade ele está privando ela de postar uma foto. Mas isso é uma doença, né? Hashtag Borel. Não, isso é uma doença, isso não é normal. Não, mas é a forma que a pessoa enxerga os relacionamentos dela. Pra ele, é a forma que ele sabe viver e enxergar os relacionamentos. E aí ele precisa levar isso pra terapia e entender isso. Por exemplo, quando você me perguntou, as pessoas se curam sozinhas? Depende. Porque um cara que tem esse meio, sabe viver dessa forma, enxerga relacionamentos assim, sem um auxílio, sem uma terapia, ele não vai conseguir ressignificar suas relações sozinho, entende? Da hora, velho. Legal. É. Mano, top. Nosso tempo Eu tenho que estourou falar- agora. pera aí. Mas antes, O eu coach- quero ouvir o pronunciamento. Tem que falar. Eu quero ver a Bruna falando que coach é mais legal que psicólogo. Não, a gente quer Brincadeira. saber, na verdade, A gente por quer que saber. tem esse conflito entre profissões, né? Tá. Eu acho que o problema do coach é que ele começou a invadir um espaço que não é dele, né? Eu acho muito legal o coach, desde que ele fique dentro do seu quadrado. Por exemplo, o coach surgiu para empresas, para trabalhar engajamento empresarial, trabalhar com metas, objetivos, e para isso o coaching é ótimo. Funciona. Se eu quero fazer que sua empresa venda X, aí eu vou pensar e fazer estratégia de como eu vou montar isso, como eu vou engajar esses profissionais. Mas ele pode trabalhar junto com o psicólogo. Já não É sabia. porque o coach, eu mesmo pensava que o coach é aquele cara que, mas você consegue, você consegue. É E treinador, porra. aí, aí as pessoas começaram a sair do seu nicho e invadir um campo que não é delas. Né? E aí vira a terapia de boteco. Né? Que é eu sentar aqui e falar, você me fala. E aí, uma vez eu conversando com uma coach, porque assim, eu acho que tudo que eu for querer questionar e saber, eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não posso falar, né? Então, tem um moleque no BBB que seguia o Bolsonaro, né? E aí, esse pessoal começou a cancelar ele porque ele seguiu o Bolsonaro. Eu falei, tô ferrada. Porque eu preciso saber, gente, ele é meu presidente, eu preciso saber o que ele posta. Se eu for falar bem, se eu for falar mal, eu preciso saber o que ele faz. É lógico. Né? Então, eu sigo, tipo assim, né? Não que eu gosto, mas eu preciso me informar. Dos entendeu? memes, não precisa saber dos memes. Poxa. E aí, até me perdi. Aí, Ele foi cancelado. eu fui conversar com essa minha amiga. E aí eu perguntei, falei, mas você tá fazendo coaching pra empresa? E aí vamos supor que você não vai trabalhar em conjunto com a psicóloga, você vai fazer todo esse papel. Ela, certo. E aí ela falou que ela vai direcionando a pessoa para metas e objetivos. Então você é dono de uma empresa. E aí você quer comprar uma frota de carros para sua empresa, né? E aí o coach começa a montar e fazer planejamentos para que isso funcione. E aí a gente chega na questão que você não consegue juntar dinheiro porque o seu parceiro gasta muito. Como que eu não vou abrir uma demanda? Eu abri uma demanda já. E aí a partir disso eu já começo a trazer problemas e levantar questões que eu não sei fechar. Toda vez que eu abro uma demanda, eu preciso fechar ela. Porque isso desencadeia ansiedade, isso desencadeia depressão, isso desencadeia N transtornos.
Então o problema do coach é ele invadir um espaço que não é dele, abrindo demandas que ele não tem conhecimento e estudo para poder fechar essas demandas. Exato. Acaba piorando. Muita gente ganha dinheiro com isso. Muita gente. Entendeu? Então, tipo assim, e eu recebo pacientes lá na clínica que estão um caco porque passava por coach e o coach cagou no tratamento dele. Sem estudo, sem teoria nenhuma. Exato. Caralho, mano, que foda, velho. Então faz sentido, você seria contra. Né? Sim. Tem nexo, não é negação porque ele tá obrigando. Não é ódio gratuito, não. Entendi. É porque eles estão tomando um espaço que não é deles. E eu acho ótimo, coach. É uma profissão que teria tudo pra dar certo. Mas o brasileirinho quer, né, aproveitar e pegar um gancho, pôr o pé ali. Mas o coaching seria o quê, Bruno? Ele Ele é um treinador. um treinador para Isso. empresas, focado em Empresa, mas aí tem coach, por exemplo, que é personal, né? Não fala de academia, sabe? Essas Personal coisas. trainer? É, isso aí. E aí. Eu olhei pra ele. Não, é porque ele é do meio da luta, né? Inclusive, queremos você aqui depois, hein, César? Vem falar da vida do lutador Ele brasileiro. luta? O que ele O luta? quê? Muay Thai e Jiu-Jitsu. Sim, vai estar no próximo É o convidado. melhor da região. É. Eu digo do Brasil que eu não vi a luta brasileira. Já convidar. Meu coração, nem fala de luta que eu já fico nervosa. Inclusive, eu vou falar pra você, a pior cagada foi você ensinar a luta pra Bruna, você tá fudido, viu? Ah, eu treinava com ele. É, você tá, a primeira briga é soco na testa e meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Gente, muito obrigado, Bruna, pela sua participação, foi top demais a conversa. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Ó, Caralho, vocês também, demais. certeza que vocês achavam que o psicólogo ficava sentado só perguntando como você está. Não é assim. De vez em quando eles cagaram. Bruno, fala o seu Instagram, o Instagram da clínica. É PSI de psi, ponto, Bruna Martinez. Tá. Tá? Top. Aí depois eu mando pra vocês também. A gente posta e A mostra gente pra vai galera. colocar aqui, entra lá, vamos agendar horário. E vamos fazer marcar terapia o que é meu. da hora. Vocês viram que é uma gente boa. Obrigada, gente, pelo convite. Que isso. Tamo A gente junto, agradece. é nóis, falou! It sound right, boys.